Bom dia, meus queridos assinantes aí do site geografiaonline.com.br. E hoje nós vamos falar de mais um livro que é fundamental para quem quer compreender aí as obras do professor Milton Santos. Então tem um termo que ele usa bastante nos livros dele, que é economia imaterial. É um termo que confunde um pouco no início, mas ele é extremamente elucidador em relação à dinâmica aí da construção do espaço geográfico. Geralmente nós estamos acostumados com aquela divisão clássica, tripartite, de que a nossa sociedade tem três pilares aí. Um pilar econômico, que em sua grande maioria aí dos países está assentado no modelo capitalista de economia, um modelo que busca lucro e excedente o tempo todo. Então, quando nós falamos de economia, basicamente falamos de economia capitalista. Nós temos o tripé, ou parte do tripé, que é a questão política. Então, em termos políticos, na maioria aí dos países, nós vivemos um sistema democrático, No Brasil, por exemplo, é uma democracia. Em outros países há uma democracia presidencialista, como é o caso do Brasil, claro, e uma democracia parlamentarista. Existe democracia, por incrível que pareça, monarquista, Então a Inglaterra, apesar de falar que é parlamentarista, nós temos um rei que manda, mas não governa. Então a bagunça continua, Nós temos uma teocracia. Então tem sistemas que vivem teocracia, que é uma mistura de democracia mais a religião, e por aí vai. Mas essa divisão ela é muito útil, apesar de ser não ter um grau de precisão muito grande. Mas ela é muito útil na escola, por exemplo. Eu não vejo outra forma de ensinar ou dar início a um processo de entendimento da nossa sociedade em relação aos alunos, que não seja por isso. Então já falamos da questão econômica, da questão política e agora a falta social, que é justamente a ideia de pacto social. Então cada agrupamento humano tem um pacto social que gera, por sua vez, um sistema político que, por sua vez, incorpora um sistema econômico. Então o pacto social varia de sociedade para sociedade. Então tem pacto social que é com base na religião, seja ela muçulmana, seja ela cristã, seja ela budista ou hinduísta. Existe um pacto ali. Então, por mais que nós possamos falar que os sistemas democráticos são em sua maioria no mundo, esses sistemas democráticos variam muito. Então a Rússia, por exemplo, é um sistema democrático. Há eleições, há uma legitimação da pessoa ali, do Putin, há uma constituição, há uma eleição periódica, há um pedido de renovação daquela candidatura e daquele mandatário. Então nós podemos falar com a democracia, mas obviamente esse modelo de democracia está muito longe do modelo americano ou do modelo brasileiro. Então há uma falta de precisão muito grande nessa divisão, nessa tripartite, essa divisão tripartite clássica aí. Mas ela é um excelente instrumento para que os alunos comecem a compreender como é que funciona a sociedade. Então, por isso que eu não vou criticar nem nada, falar, mas tem que abolir isso porque isso é impreciso. Não, ele ajuda muito, Então, o livro A Era do Vazio, ele vai buscar lá nas origens, esses elementos para questionar essa divisão clássica e vai apontar como essa divisão gerou distorções que existem até hoje. Então não estou falando de distorção numa explicação escolar, de sala de aula. Não, estou falando de uma distorção de uma pessoa que já tem uma instrumentação grande, que já passou por um curso universitário e ainda continua não vendo as distorções que esse sistema provoca. Então, a Era do Vazio é fundamental. O nome do livro é A Era do Vazio, Ensaio sobre o individualismo contemporâneo. Gilles Lipovetsky, ou Gilles,
né? Alguns falam Gilles, outros falam Gilles Lipovetsky. Então tem um resumo desse livro aí no meu canal, vou deixar o link aqui para você. Vá lá dar uma olhada que esse livro é fantástico. No próximo áudio eu faço aí um review aí do primeiro capítulo, né? Sedução non-stop. O individualismo como mercadoria. Fantástico, o cara é brilhante. Milton Santos usa ele aí nas citações bibliográficas. Até mais, dá uma passada lá no site geografiaonline.com.br.